Então vamos lá, pessoal. Aula de banco 3. Beleza? Então vamos, dia 11 de maio de 2021. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Bom, então vamos lá. Bom, na aula passada, a gente trabalhou um desafio aí, até com atividade datada até 25 de maio, né? E dê uma olhada lá hoje. Até o momento, pouquíssimos olharam e ninguém entregou. Então, só a nível de alerta aí, tá? Cuidado, tá, pessoal? Deixa as coisas em dia, porque esse trimestre aqui já estamos em maio, chegando à metade de maio, hein? E vocês têm TCC, então se atentem aí, tá? Bom, vamos falar um pouco de cursores, iniciando nosso assunto aqui, né? Então, o que o cursor é? O cursor, que não estava dizendo anteriormente, é um recurso que a gente utiliza muito em banco de dados. Porque vai permitir que nesses cursores nós armazenemos varreduras que a gente faça em tabelas para um posterior tratamento. Isso é feito de linha em linha. Por exemplo, você quer criar um procedimento armazenado que verifique os estados de cada funcionário linha a linha para efetuar um determinado cálculo, sei lá. Então você consegue jogar esses dados dentro de um cursor e varrer esse cursor, né? Então, para você poder fazer uma consulta, alguma coisa do tipo. Que nem eu citei para vocês que aquele problema que eu tive lá de estoques, né? Eu tive que, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu tive que usar cursores porque eu tive que varrer uma tabela de produtos e fazer depois dessa tabela de produtos dentro desses cursores, eu faço ela verificar todos os estoques da empresa. Então é uma forma de utilizar. A gente vai ver isso na prática, fica muito mais simples, mas só para você entender que a gente consegue fazer isso e esse cara é um baita auxiliador para nós, tá? Dentro da aplicação de banco de dados, porque seria mais ou menos assim, ó. Você faz vamos falar de back-end de banco, tá? Então você faria lá um select numa tabela, armazenaria esse select dentro de um array, aí você pegaria esse array, depois e andaria nele do começo ao fim, buscando dados e calculando algo. Em Procedures, eu poderia fazer esse trabalho de fazer um set numa tabela e jogar dentro de um array, eu jogo ele dentro de um cursor. E dentro desse cursor eu faço o mesmo trabalho, só que eu faço isso lá no lado do banco, tá? Então a gente vai ver isso com calma. Mas antes disso, eu quero abordar uma coisa que é muitíssimo importante também e nos ajuda pra caramba em banco de dados. E aí a gente está no conceito de cursor e agora tabelas temporárias, porque a gente vai trabalhar com isso, tá? O banco, ele também trabalha, banco de dados trabalha também com o conceito de tabelas temporárias. O que é isso? Tabelas temporárias são tabelas que ficam armazenadas em memória somente. Então, elas não existem do ponto de vista físico. Então, quando você cria uma tabela temporária, se você for lá no C#, MySQL, cadê Champ? Estou no Champ? Tô. Cadê? MySQL, data. O tamanho do banco que você estiver trabalhando,
A tabela temporária, ela não vai entrar dentro da parte física. Ela não vai ser armazenada. Ela só fica em memória. Então, ela não é uma tabela que fica em disco, e sim em memória. Bom, sabemos que tudo que está em memória é mais rápido de eu tratar e trabalhar com aquilo do que aquilo que está em disco. Então, obviamente, a tabela temporária para que a gente deixe dados armazenados lá para uma carga de dados, um cálculo, coisas que a gente vai fazer de forma temporária, é bacana a sua utilização, tá? Então, eu costumo dizer que a tabela temporária seriam com tabelas auxiliares para você. Você não vai conseguir gravá-las fisicamente, vamos falar assim, porém, para processamento ela é muito legal. O que quer dizer isso com tabela temporária? Se você pegar, criar uma tabela temporária e fechar a conexão com o banco, você perde a tabela temporária. Tá? Então, ela é só usada em tempo de execução. A sintaxe para eu criar uma tabela temporária, ela é igualzinha a uma sintaxe para uma criação de tabela normal. Tá? Ela só tem uma observação que a gente faz, que é o quê? É o teu temporary. Ó, create temporary table. Ou seja, criação temporária de tabela, o nome dela e o resto segue. E o dropar também. Drop temporary table, o nome da tabela. Tem bancos que aceitam drop table e o nome da tabela temporária também. Tá? Então não tem problema quanto a isso. O que é cursor? Como vimos, é um recurso que a gente vai utilizar dentro de uma estrutura de repetição que a gente vai ver lá na frente. E agora a tabela temporária a gente vai usar aqui dentro das nossas estruturas de repetição. Então a gente vai ver 3 aqui na aula hoje. Então a gente vai ver a estrutura de repetição while, a gente vai ver a estrutura de repetição loop e a estrutura de repetição repeat. Ah, Marcos, é aquelas estruturas de repetição que nem tem nas linguagens de programação? Sim, exatamente, a mesma coisa, não muda nada, são as mesmas, né? Tem uma mudança ou outra de sintaxe, mas até aí a gente vai ver isso agora. Tá bom? Então vamos começar pela while. Então o comando while somente executa as declarações contidas em seu corpo se a condição testada retornar um verdadeiro. Esse rótulo que está aqui, galera, é que eu posso dar um nome para a estrutura, tá? While Marcão, por exemplo. E aí eu coloco lá, ó, 2 pontos, aí eu coloco while condição do. Faço as declarações, essas declarações é o que essa estrutura de repetição vai processar para mim. End while, aí eu repito o rótulo que eu coloquei aqui. Então eu consigo apelidar essa estrutura de repetição caso eu queira, tá? Para a gente poder abordar esse exemplo que a gente vai fazer com a estrutura while, eu vou usar uma tabela temporária para a gente brincar com isso, tá? E eu vou chamar de TBL aux, ou tabela de auxílio. Eu vou ter lá um número de uma execução, eu vou ter uma sequência, a descrição, o tipo de repeat, tá escrito ali, é tipo de repetição. E eu crio uma primary key, é o número da execução e a sequência. O número da execução é assim. Por que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo nessa table. A gente vai usar essa table aí como exemplo nas três estruturas de repetição que a gente vai trabalhar, na while, na loop e na repeat. E vamos armazenar as repetições do que a gente for programando e mostrando para vocês a tabela temporária trabalhando. Tá bom? Só para vocês entenderem essa mecânica dela, como funciona. Tá? Então vamos aqui no... Tudo bem até aí? Vocês estão muito quietos hoje, não é porque eu falei que eu tô com dor aqui que vocês não podem falar comigo, tá?
Vocês ficam tudo amuado aí, pô. Então tá bom. Então, indo pro Workbench aqui, ó. Eu vou pegar um banco aqui para trabalhar, que o nosso é o BD Vendas. Vou clicar 2 vezes e já seleciono. Olha lá, a estrutura das nossas tabelas, tá vendo? Cliente, endereço, item pedido, log, pedido e produto. Tá? E aqui eu tenho a sintaxe da criação da tabela temporária. Percebam vocês que não muda nada, tá vendo? Crio chave, uma chave primária composta, tudo direitinho. Se eu executar, olha lá, ele criou. Se eu der um atualizar no meu esquema aqui, ó, percebam vocês que ela não aparece aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ela é temporária. Ah, Marcão, ela existe? Vamos lá, vamos provar se ela existe. Se é para ela existir, eu tenho que dar um select nela, certo? E ao executar esse select, vai trazer algum resultado. Olha lá. Tudo bem? Olha lá. Ele não tem nada ainda, firmeza. Só que essa tabela já existe dentro do meu conceito de banco. Não tem aqui nos meus esquemas. Aqui também, BD Vendas, também não tem um TBL AUX. Ó. Se você colocar aqui, ó, tá vendo? Não tem o TBL AUX aqui, ó. Porque eu estou provando para vocês que essa tabela é temporária. Tá certo? Marcão, posso fazer um insert numa tabela temporária? Pode, galera. Funciona do mesmo jeito. Coisas que a gente vai trabalhar até na estrutura de repetição nossa. Então, por exemplo, se eu der aqui um drop table TBL AUX, olha lá, ele dropou. Se eu voltar aqui e dar o select nela, ela não existe mais. Tudo isso em memória. Beleza? Um outro teste que a gente pode fazer. Ó. Vou criá-la de novo. Aí. Vou criá-la de novo. Olha lá, dei um select nela. Tudo bem? Fechei o meu Workbench. Vou abrir de novo. Vou lá na mesma conexão minha. E vou executar. Tá vendo? Cadê a tabela? Ela não existe. Por quê? Porque ela só está na instância que eu tiver no momento. Quando eu abro o Workbench, seria como uma inicialização da minha conexão com o banco. Quando eu faço isso, eu estou criando uma instância naquele banco. Quando eu fecho, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo, quer dizer, desse Workbench, eu estou fechando essa conexão. Então, o que acontece? Ela se perde. Se perde não, né? A tabela morre. O Luiz, professor, tabelas temporárias são necessárias em quais ocasiões dentro de uma empresa? Então, boa, Luizão. Eu uso isso direto e reto. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma carga muito grande de dados, que eu preciso pegar determinados dados e processá-los, uma parte, e aguardar esses dados para processar posteriormente com outros, só que eu preciso armazenar isso de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu crio tabelas temporárias, deixo esses dados pré-processados e vou fazendo as outras coisas. Quando eu preciso, eu só pego esses dados e relaciono com as tabelas oficiais e faço o resto do processamento. Usei isso, tabela temporária, que dia que foi? Hoje de manhã, inclusive. Teve um pessoal que pediu ligou para o nosso gerente falando assim, olha, eu tenho uma lista de 1.300 produtos. Eu queria confrontar esses 1.300 produtos no estoque com a data de hoje para ver o saldo de cada um. Só que, olha a dificuldade do usuário, só que eu tenho tela para consultar isso.
Só que, putz, são 1.238 produtos. Eu vou ter que digitar produto a produto e num sistema consultar e ir anotando lá do saldo. Pô, 1.200 e poucos produtos, eu vou ficar uns 3 dias para pegar o saldo de todo mundo. Vocês não podem ajudar a gente? Aí a gente me chamou, falou, Marcos, tem como a gente ajudar esses caras? Eu falei, tem. Ele tem os produtos que ele quer? Tem um produto no Excel. Tem os produtos no Excel, código dos produtos do Excel? Tem. Então fala para ele mandar essa planilha para nós. Tá bom. E aí eu dou um jeito aqui. Então o que ele fez? Ele mandou uma planilha de Excel com 1.238 linhas, cada uma com um código de produto em cada linha. Aí que eu fiz? Bom, eu tenho procedures que consultam os saldos para mim. Então eu teria que pegar, vamos pensar, né? Nessa procedure eu passo o código do produto e a data. Ele vai lá e faz a execução nessa procedure e me traz o saldo. Só que eu tenho que fazer isso com 1.200 e poucos produtos. Então o que eu fiz? Eu peguei esse Excel, peguei todos esses produtos que ele me mandou, joguei numa tabela temporária. Eu criei uma tabela temporária com um campo chamado produto só. Fiz um bacalhau lá no Excel, fiz um insert lá. Eu já mostrei essa manha para vocês, né? No Excel lá, eu monto o comando, a string, né? Montei a string para inserir no produto dentro daquela tabela e inseri os 1.000 produtos dentro da tabela. Criei uma outra procedurezinha rapidinha para ler essa minha tabela temporária e confrontar com o estoque. Onde que eu joguei esses produtos todos? Numa tabela temporária, a tabela temporária lê, joga dentro de um cursor, que é o tema que a gente usou no começo da aula, e mandei a cada linha desse cursor e bater lá no meu estoque. Traz o saldo do produto 1, pá, é tanto. Produto 2, pá. E aí que eu fiz? Cada saldo que ele vai trazendo, eu criava uma segunda tabela temporária, que é o quê? Produto, descrição e saldo atual. Criei. Então, nesse procedimento, eu usei 2 tabelas temporárias. Uma para armazenar todos os produtos, que era um problema dele. Eu não precisaria guardar fisicamente essa tabela. Entendeu? Eu não precisava guardar. Eu só precisava dela temporariamente. Porque eu não ia ficar digitando 1.200 produtos, né, pessoal? Então, eu criei a tabela temporária, joguei esses produtos tudo lá dentro. E só fiz ele ir pegar, jogar isso dentro de um cursor e ir batendo dentro da procedure de busca de saldo. Vem trazendo. 1.200 produtos, galera. Sabe quanto tempo que ele demorou para fazer a consulta? Demorou 20 segundos. Em 20 segundos ele me trouxe todos os saldos dos 1.200 produtos, que se o cara tivesse, coitado, feito na mão, ele estaria até agora lá fazendo, tá? Ele deveria estar chegando na metade agora. Entendeu? Então, algumas manhas que você usa com a ideia de tabelas temporárias. Obviamente que tem várias, né? Tem outras formas de você utilizar esse recurso. Mas o que vai determinar isso é o teu dia a dia, né? É a tua necessidade, conforme ela for aparecendo, tá? Só que eu fiz o quê, né, galera? Eu fiz tudo dentro de uma instância. Eu abri instância com o banco, dentro do banco eu inseri os produtos, eu fiz as consultas e salvei na tabela temporária de resposta. Ah, como que você deu esse resultado para ele? Fiz o select na tabela temporária, ele gera um Excel para mim, peguei o Excel, anexei no e-mail e encaminhei. Aqui está o saldo dos 1.200 e poucos produtos que você pediu. Pronto, só isso. Tá? Então, assim, são recursos que a gente usa, tá? Em cima de conceitos. Tabela temporária, estrutura de repetição, cursores e procedures. Tá bom? Então, aqui, eu criei. Respondido aí, Luizão? Ah, então tá bom, beleza. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos. Agora eu nem lembro mais se a tabela está criada. Deixa eu ver aqui. Não, não está. Então, eu vou criar a tabela. Criei a nossa tabela temporária. Beleza, ela está aqui criada. Então, vamos criar uma primeira procedure para trabalhar o nosso while. Tá? Que é isso aqui que está na tela.
Que nem tô falando para vocês, o nome das procedures é sugestivo por causa do conteúdo que a gente está vendo, tá? Então eu criei lá um delimitador, $, dei lá um create procedure, aí chamei a procedure de accum while, acumulador de while, tá bom? E eu vou passar um parâmetro de entrada, que é um que eu vou chamar de limite, e é inteiro. O que é esse cara? Esse cara, eu vou determinar para ele quantas vezes eu quero que esse meu while rode, funcione, beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Como exemplo, eu fiz declarei uma variável chamada contador inteira com default 0. Criei uma outra variável chamada soma inteira default 0. Criei o result, que é um varchar de 20. E criei um número de execução 1 íntegra. Bem, criei 4 variáveis. Então, o que eu fiz lá? Select if null. Vocês já viram falar desse if null? Ele não é auto-explicativo, professor? Ele só seleciona se for... É um se com nulo? É isso que tem a ver ou falei bobagem? Não. Ele é que nem você falou. A ideia é essa mesmo. É auto-explicativo, né? Aí tem que ver a lógica, que a lógica que às vezes a gente acha que é, mas... Mas não é, né? Mas não é, né? É que nem o ponto de exclamação... Por exemplo, eu estou tentando acostumar com o ponto de exclamação ao lado da variável para negá-la, né? falar alguma coisa. Dentro do if, né? Às vezes você pode fazer a gente pode fazer uma negação só na variável em vez de colocar o sinal de igual e false ou true, né? A gente pode... Isso, exatamente. Isso para mim que sou velho, isso para mim me incomoda na hora de programar isso. Então, muitas vezes você vê meus códigos, eu pergunto lá se é true igual a true ou igual a false. Eu costumo colocar assim também. Por exemplo, esses dias eu perguntei para o professor Luiz se existe operador ternário dentro de JavaScript, para eu começar a me acostumar com aquela porcaria. Porque eu sei que tem na linguagem C, né, operador ternário, né? Eu quero começar a fazer isso para chegar num novo nível de exigência para mim mesmo, né? Porque eu estou combatendo uma doença degenerativa mental. Daqui a alguns anos vai chegar para mim, então tem que começar a exercitar desde já. Ah, entendi. Mas ele pode ser autoexplicativo, mas muitas vezes não é. Não é, então, essa dúvida. Pode continuar, professor. Então, aqui, o que a gente está comentando aqui, e o Lúcio, é que o if null, para quem não viu, acho que bastante gente não viu, é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou externar ele aqui e depois a gente já volta para cá, tá? Vou pôr ele aqui fora. Vou apagar esse cara, eu vou pôr ele aqui, só para dar um overview aqui pra gente. Vou tirar esse tal. Então, eu vou deixar aqui o select, asterisco from, tbl, ox. E o ponto e vírgula aqui. Então, ó, se eu executar esse maluco aqui, a primeira vez que ele está executando, ele não tem nada. Beleza? Ele não vai ter nada. Se eu executar esse maluco aqui, que é a mesma situação, ele me traz 1, tá vendo? O que ele fez aqui? É uma função que ele pergunta assim, ó, se o max, ó, melhor ainda. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, aqui matou. Tá vendo aí, ó, o que eu fiz? Ó? Eu tentei, como eu quero que esse campo, sequência, número de execução auto-incremente, você poderia ter criado auto-increment. Tá, eu não criei por causa disso mesmo, de propósito, para poder explicar isso para vocês. O que eu estou fazendo? A cada interação que a minha estrutura de repetição tiver, eu quero que ele pegue a última sequência que tenha, a última execução que tenha armazenada na base e aumente 1 nela. Tá vendo que tem um mais 1 lá? Ó? Então, se tiver 1, vira 2. Se tiver 2, vira 3. Se tiver 3, vira 4. E assim sucessivamente.
Só que quando eu executo isso a primeira vez, ele não tem nada lá. Então ele vai trazer o quê para você? Ó, um null ali, tá vendo? Então isso dá errado quando você executa a primeira vez. E aí veio quem? O if null para nos ajudar. O que ele diz? Ó? Se o máximo da número de execução mais um for nulo, ponha 1 no lugar. Tá vendo? Eu posso pôr 3 aqui. Se eu executar isso aqui, ele vai pôr 3 lá. Ó. Tá vendo? Então o if null nos salva a lavoura nesse aspecto. Se não tiver nada aquela busca, ele substitui aquele nulo pelo que você colocar aqui depois da vírgula aqui, ó. Tá? Então, esse cara ajuda muito. E ele ajudaria. Porque se eu não colocasse isso na procedure aqui que a gente está trabalhando, na primeira execução ela daria pau. Ela daria erro. Por quê? Não tem execução nenhuma. E ele vai tentar pôr null num campo numérico. Então não existe. Então vai dar uma cagada federal aí. Professor, não entendi. Desculpa. O que você não entendeu? Não, o comando ele preenche o que estiver vazio na primeira linha, é isso? Ele pega isso aqui, ó. Se isso aqui trouxer null, ele põe o conteúdo no lugar. Ah, tá. Desculpa, é que tá pequeno. Agora que eu vi que tá pequeno. Esse número 1 aí, mas pode ser qualquer caractere ou só Pode. Aqui não vai dar treta se, por exemplo, eu colocasse Marcos, vai. Tá vendo? Por quê? Porque eu não estou trabalhando com tipagem de dados aqui. Eu só estou dando uma referência para ele, ó, tá vendo? Não tem nada, ele trouxe Marcos. Mas como a gente vai trabalhar com um campo número, porque a ideia é salvar o resultado desse cara nesse campo aqui, ó. Então eu preciso trazer um número aqui, que é o caso quem? Se ele não achar nada, me traga o número 1, que eu sei que a tabela tá vazia. Me traga o primeiro elemento, que é o quê? É 1 para mim. Acho que entendi. Entendeu? Vamos seguir aqui na... Eu me confundi, entendi. Tá. Professor, se declarar que vale 1 na mão mesmo, funciona. Você fez meio idiota, mas eu faria. Puta, Luizão, não entendi sua pergunta. Peraí, deixa eu ler de novo. Professor, se declarar que vale 1 na mão mesmo, funciona? Pode ser meio idiota, mas eu faria. Porque entendi a tua pergunta. Quando a gente fosse fazer execução, até que sim, o Luizão. O problema é que isso vai estar dentro de uma procedure. Então, esse número de execução vai incrementar toda a vida que ele rodar. Então, se você dropar, por exemplo, a procedure, e executar de novo, ele vai ter que fazer isso aí e dar esse if null para pegar 1 pela primeira vez também. Então, declarar na mão, tem que tomar um cuidado aí, que dependendo da lógica que você for usar, vai te quebrar as pernas. Tá? Vamos seguir aqui na procedure aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou populando. Eu chamei de numExec1 a variável, porque eu já tenho um campo chamado numExec, tá? Só por causa disso. Então, o que eu faço aqui? Ó? Select if null, máximo do número de execução mais 1. Se for nulo, traga 1. Vai chamar numExec e dá um into na variável numExec. Ou seja, o resultado desse select, que vai ser um número, vai ser armazenado dentro dessa variável aqui. Tudo bem? Então eu guardo ele. Aí eu começo a fazer o quê? Eu faço uma estrutura de repetição bem bestinha aqui, ó. While contador, que vai estar valendo 0, for menor que limite, que é o que eu vou passar aqui no início da procedura, que eu vou dizer quantas vezes esse while quero que ele execute. Aí eu pego uma variável contador, dou um set, dou contador mais 1, só para fazer um contador nela, besta, e faço uma soma, que eu pego a soma anterior mais o contador.
aparentemente não tem sentido muito. Por que você está fazendo isso? Eu quero mostrar aqui só o quê? A interação da estrutura while. Só para mostrar para vocês e evidenciar a repetição. Só isso. Estou provando para vocês que essa estrutura repete. Tá? Quando ele faz o incremento disso e disso, eu vou dar um insert na tabela AUX, que é a tabela temporária que eu criei. Olha lá, num exec, sequência, descrição e tipo de repetição. Eu coloco quem? O número de execução que eu trouxe, o contador que eu setei aqui a primeira vez, a soma e o tipo de repetição, o while. Então ele vai ficar armazenado dentro dessa tabela temporária o tipo de repetição que eu estou fazendo ali. E rodo essa estrutura aqui de acordo com os limites que eu coloquei. Feito o final, eu dou um select na tabela AUX para quando eu executar essa procedure, ele faz o while, faz o select e me mostra o resultado. E terminei. Deixa eu compilar ela aqui e vamos executá-la para ter o melhor entendimento aqui. O senhor fez uma tabela auxiliar que armazena o comando dela mesma, é isso que eu entendi? Quer dizer, o contador ele vai colocar nessa tabela o código mesmo? Isso, exatamente. Quer ver? Ó, vamos chamar ela aqui. Ó. Isso serve para auditoria, para algum tipo de auditoria interna, por exemplo, do próprio código? Isso, a ideia aqui é mostrar para vocês quantas vezes esse while vai rodar. Só isso. Se eu quisesse, por exemplo, determinar entendi. Se eu quisesse fazer um arquivo de log, por exemplo, eu quero saber por que um usuário consultou determinada base de dados e quantas vezes ele consultou ou deixou de consultar. Pode ser. Eu teria que incrementar ela um pouco mais, mas sim. Mas a ideia é mais se bem que a gente faz isso com trigger também, né? Conforme sim, também. Isso, exatamente. Seria um outro recurso, exatamente. Então, olha só. Eu vou dar um call nessa procedure. Então, se eu bater aqui, deixa eu ver se ele criou aqui. A com while, cadê a com while? Ah, não, tô vendo o view, olha. Nossa, gente, eu tô muito louco. A com while, tá aqui, ó. Então eu vou chamar e vou... O que esse 5 tá me dizendo? Que essa porcaria desse while aqui vai rodar 5 vezes, beleza? Vou executar. Olha só, ele me deu a resposta aqui, ó. Lembra que eu falei que ele já me daria o resultado da query? Olha só. Número da execução, 1. Então, na primeira execução minha, que foi a primeira vez que eu chamei esse, que foi em cima daquele select max lá, if null, a sequência 1 me trouxe uma descrição 1 na repetição while. A sequência 2 é o contador, a sequência 3, sequência 4, sequência 5. E a descrição é quem? É o acumulador, tá vendo? 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 4, 10, 10 com 5, 15. É o famoso algoritmo guloso, né? É, isso aí. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu só provei para vocês que ele executou 5 vezes essa estrutura. Tá vendo? Dentro da estrutura de repetição. Fiz um incremento, fiz uma soma, tá? E fiz um insert aqui, ó. Se eu executar esse cara aqui, ó, de novo, 2 vezes, ó, vou executar ele de novo, vou fazer uma outra chamada para você e vou executar ele 2 vezes, ó. E executar, olha o que aconteceu. Ele cria a segunda execução, que ele pega aquele select max, que é 1 agora e soma mais 1. Na sequência 1, ele começa o contador, na sequência 2, ele faz o contador de novo, tá vendo? Estrutura while. E tá num segundo nível. Se eu ficar executando, ele vai ficar incrementando esse cara. Então, aqui prova que com a estrutura de tipo de repetição while, eu fiz 2 execuções, eu fiz 2 chamadas de procedure. Tá? Então, isso me prova, por A mais B, que essa estrutura de repetição
repetiu de acordo com o que eu passei dentro do limite aqui, ó. Tá? Então eu provo isso. É óbvio que no seu dia a dia você não vai usar uma estrutura de repetição para fazer isso, né, no seu dia a dia. Eu estou mostrando dessa forma por uma questão didática, para mostrar para vocês o incremento, a execução dessa estrutura de repetição while. Tudo bem? Então, fiz conta, declarei, fiz incremento, fiz soma, inseri, né? Tudo dentro de uma procedure só. Tudo bem? Ficou claro aí? É que é possível, eu vou ser franco quanto à minha parte, né? Para eu entender a aula anterior, eu vou pegar essa semana para fazer a sua tarefa, que eu tô revendo as aulas de trigger, que ficavam muito para trás. Ficavam muito para trás, então eu tenho que rever a aula de trigger para poder engolir a procedure, para poder separar as duas coisas. Porque, pelo que o senhor pediu, eu só consigo resolver o problema da procedure, eu vou ter que resolver o procedure em cima do trigger, né? Isso. E o trigger, eu fiquei um tempo, até alguns colegas me procuraram com alguma dificuldade, eu fiquei assim uns 3 dias pensando como é que resolveria aquilo. Depois eu vi que era simples, era só preencher a coluna com dado, que é o mais básico, mas enfim, é uma pegadinha, uma pegadinha na minha cabeça. Não é que foi pegadinha no exercício, porque é tão simples que para mim parece avançado. Aí na procedure, professor, eu vou ser muito franco que eu estou tendo dificuldade, mas eu acho que é porque falta eu voltar na trigger. Nesse caso aí já é uma extensão, né, da procedure. Sim, exatamente. Eu vou ter que reassistir as outras aulas para poder pegar... Porque assim, quando o senhor mostra para nós, ou para mim em particular, que a sintaxe de programação é a mesma, beleza, contador tranquilo, tal, alguma sintaxe tranquila. Mas encaixar isso tudo numa unidade prática, num problema mais abstrato, é que serão elas. Não é impossível, mas eu estou sendo muito franco, tá? Eu tenho que não, tudo bem. Legal, tá bom. E a ideia é essa mesmo. Meu objetivo é justamente esse. Tá? Porque... como que eu posso dizer? É uma coisa que eu estava conversando com um analista que trabalha com a gente há pouquinho tempo, né? Que é o Maurício. Falei, Maurício, e aí, cara, como que tá? O que você tá achando de programação? Falou, caramba, Marcão, o dia a dia, ele é muito mais... E é uma preocupação que eu tenho faz tempo, inclusive. Inclusive quando eu era aluno, que é o quê? O Maurício falou, caramba, Marcão, os caras passam coisa na faculdade pra gente e que ele tá na graduação já, né? E fala, cara, e quando a gente vai aplicar aqui, é muito mais do que a gente aprendeu. Aí eu falo, exatamente, é muito mais do que se aprendeu, claro. Até porque você está aprendendo, cara, vai estar uma base. É aqui onde o bicho pega, né? Aqui na graduação, desculpa. E por isso que eu também tenho raiva das empresas que pegam estagiários e exigem experiência. Nem fala. Entendeu? É por isso que eu fico bravo. Porra, então você não quer um estagiário, você quer um cara já sênior. E mesmo um cara sênior, já formado, o cara vai ter as dificuldades dele quando entrar na empresa. É óbvio que ele tem mais macete, mais conhecimento, óbvio. Mas isso é uma coisa que é absurdo. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, visando isso, que aí eu procuro dar os meus conteúdos dessa forma. Por isso que eu trago. Eu só não consigo trazer mais coisas evidenciadas do dia a dia, porque aí eu tenho regra de negócio, eu tenho segredos industriais da empresa, então eu não posso expor isso de forma alguma. Mas se falasse assim, pode mostrar para a galera, eu rasgaria as procedures que eu trabalho, por exemplo, que eu fiz hoje uma, inclusive, mostraria aqui para vocês de cabo a rabo. Então, o que a gente tenta fazer? Trazer alguma situação real que simule isso, dando como o quê? Conceito.
Por mais que eu fique aqui e mesmo que eu pudesse pegar diversos exemplos do meu dia a dia e colocasse aqui para vocês, quando vocês baterem lá na empresa ou baterem lá num problema teu da tua vida, vai ser diferente do que a gente abordar aqui. Então, por isso que, se você concluir só isso, você tem que trabalhar onde? Onde que você tem que trabalhar quando você está ensinando algo para alguém? Você tem que trabalhar no conceito da coisa. Tem que dizer para que essa porcaria serve e como que ela é estruturada. Porque se você dá esse argumento para a pessoa consegue desenvolver outras coisas. É tão simples. Pega a vida real. Quando você vai comer, você é uma criança pequena, você vai se alimentar. Por mais que a tua mãe pegue a colherzinha e dê na tua boca, você come. Só que você precisa aprender a comer sozinho. Então ela te ensina. E aí ela te dá um garfo na tua mão. Olha, comer assim, ó. Pega aqui, mistura aqui, dá uma sopradinha para esfriar e põe na boca. Você sabe como procede, mas você nunca vai ter a prática ou a ideia ou o amadurecimento se você não pegar e queimar a língua, a cair comida fora do prato, a não juntar as coisas, entendeu? Então, eu tenho que te dar o conceito, eu tenho que te explicar o que é. A experiência que a gente cita aqui entra como um bônus, mas eu preciso dar o conceito e falo, galera, o conceito que eu dei é esse, façam isso. Porque se eu te der o conceito, você vai embora. Esses caras, os cientistas, prêmios Nobel de não sei o que, blá, 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 galera, eles partem do quê? Da onde que eles desenvolvem todas as teorias? E qualquer um que desenvolve qualquer teoria, ele parte de conceitos. E aplica, faz a aplicabilidade disso. Pronto, acabou. É isso. Então, por isso que eu encho o saco e sou um cara que bato muito na coisa do conceito. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não é simplesmente copiar. Rodou. Tá bom, dane-se, até aí rodou. Beleza, você só fez o quê? Copiou. Entendeu? Então, por isso que a gente passa o conceito. Entendeu? E faz sentido, professor, porque a gente, eu vou falar por mim que eu tenho informações exatas, quando um colega meu perguntou, ele não tinha muita maturidade lá atrás, professor, para que serve, por exemplo, vamos supor, para que serve esse while? Eu vou colocar algo que a molecada conhece do tempo da escola. Para que serve uma função, professor? Aí o professor ele foi muito bem claro. Funções, dependendo para quem for, não serve para nada. Porque a ideia do nosso curso aqui não é que você seja um entendedor de economia se você não é economista, ou de engenharia se você não é engenheiro, ou de física se você não é físico. A ideia de um curso em que você tem que aprender a resolver problemas, os algoritmos matemáticos, ou no caso da programação, né, é que você seja capaz de generalizar um problema sem se preocupar em ter que aprender as minúcias do negócio. Porque se você for resolver um problema de economia e tiver que estudar economia para resolver um problema de economia com base de computação, você está lascado. Sim. Você vai ter que aprender toda vez uma ciência nova. Isso. Então, é super importante isso que o senhor fala, e eu concordo. Por mais que a gente fique meio enviesado em saber na prática, mas eu tive muito colega lá na FATEC, por exemplo, que o cara ele apanhou em programação porque ele queria ver aplicado na área. Eu falei, não, tá errado, você tem que ser um generalista, porque não vai chegar problemas para você assim, ó, o problema já está esmiuçado. Você tem que quebrar ele e transformar em código. Não é o código que tem que ser feito para ele. Isso não existe. Por isso que você tem a parte de levantamento de requisitos. E aí, quando você precisa de algo muito específico, você faz o quê? Aí você pergunta pro cara, pergunta, né? Você faz uma consulta. É óbvio que, de repente, alguma coisa daquele material, tal, você precisa pegar um trecho daquilo, um cálculo, uma fórmula, sei lá, qualquer porcaria. Mas isso é um adendo dentro do problema. Você não tem que se tornar economista. Sabe, né? Sim, exatamente. Aí o usuário está ali para isso. Afinal de contas, você está fazendo o programa para ele. Eu não quero ser economista. Eu quero ter um programa que atenda um economista. É diferente. E fazer essa tradução eu sei fazer. A terminologia eu pergunto para ele, eu pesquiso. Né? Então, são outros 500. Mas do nosso lado, a gente tem que saber como mecanizar isso para ele da melhor forma possível. Né? Então, aí é que entra o conceito das coisas.
Tá? Então, por isso que a gente bate pra caramba nisso aí. Eu sou um dos caras que mais batem nisso. Muitas vezes, quando a pessoa vem me explicar alguma coisa e eu falo, não, faz assim, fala, não. Me explica o conceito disso aqui. Por que que é assim? Aí ele me explica. Ah, beleza. Então eu sei para onde que eu tenho que andar. Em TI mesmo, eu fazia isso com meus professores. Professor, mas beleza. Não, põe esse comando aqui que vai. Não. Eu não quero saber. Eu sei que vai. Eu não sou burro. Eu quero saber o conceito. Por que é esse comando? Por que que é assim? Não é assado? Entendeu? Que aí eu consigo me desenvolver nisso aí. Inclusive fazer coisas melhores do que já existem. Essa é a grande jogada. Sim. Né? Então, essa aqui é a estrutura de repetição while. Tranquilinha, bonitinha. Vamos lá para a estrutura loop. Olha lá a estrutura loop. Bom. Então eu tenho lá a com loop. Ah, você vai fazer o mesmo exemplo com as 3 estruturas? Sim, vou fazer o mesmo exemplo com as 3 estruturas. Tá? Olha só. Pra vocês verem a diferença. Os conceitos vão... putz, qual que você vai usar? Não sei. Por isso que eu tô aqui ensinando. Eu vou te falar as 3. Se você gostar da while, usa while. Se você gostar da loop, você usa a loop. A repeat, será que eu consigo usar a repeat do jeito que eu não sei? A gente vai saber já. Entendeu? Então essa que é a nossa ideia. Então vamos lá. Ó. Eu chamei a com loop agora, né? Também vai receber como entrar num limite, que é inteiro. E vou dar um beguinho aqui e declarar de novo os 4 infelizes lá. Ó. Contador, soma, resulte e número de execução 1. Repito a coisa do da minha tabela temporária para buscar o número de execução. Não esqueçam que a nossa tabela está viva em memória aqui ainda, tá certo? Por quê? Porque eu não zerei ela. Quer dizer, além de não ter dropado a tabela, eu também não fechei a minha conexão. Então, se eu der um select agora na tabela, aqui na nossa TBL AUX, aqui, ó, ela tá lá, bonitinha, ó, com 2 execuções feitas. Usamos 2 vezes a estrutura de repetição while aí, uma com 5 iterações e outra com 2. Não mudou nada. A gente vai ir para outra estrutura de repetição, a loop. O que ele faz? Ele vai buscar o if null aqui e vai pegar o número de execução. Aí pode vir a pergunta, Marcão, você já não está falando que está 2? Então você não vai precisar mais do if null aqui, ó, porque esse cara não vai ser mais nulo. Não teria sentido você colocar isso aqui. Teria sentido sim. Teria sentido se eu dropasse essa tabela, criasse ela novamente e executasse primeiro essa procedure. De qualquer forma, galera, então, eu tenho que ter essa query de if null aqui. Ó. Aprenda o seguinte, quando você está programando, quando você está desenvolvendo algo, se você vai fazer uma tratativa, isso aqui é uma tratativa, tudo bem? Vocês concordam? Eu estou fazendo um tratamento aqui de dado aqui, ó. Se não tiver nada na minha base, traz um. Se você tem uma possibilidade, ela pode ser remota, ela pode ser 0,0000001% de chance de acontecer. Você, como desenvolvedor, tem a responsabilidade de tratar essa coisa. Não deixar a natureza me ajuda. Eu acho que ele não vai colocar. No momento que você fala assim, eu acho que o usuário não vai usar tal informação, por isso não vou tratá-la, você já está pensando errado. Você já tem que tratar o dado dessa forma. Porque se você, como analista, bater, eu acho que ele pode, ferrou. Você já está abrindo um precedente, então você tem a obrigação de tratar isso. Nunca esqueçam disso. Pode ser que eu implemente o sistema e nunca dê pau. Pode ser, é uma possibilidade, não tem problema. Só que você tem que sempre prever isso.
putz, eu acho que ele pode, ferrou, trata. Eu até brinco, em programação, quando a gente fala de crítica, é melhor eu pecar por excesso do que por falta. Porque o excesso pode dizer, o cara, o usuário, pode falar, pô, que desenvolvedor chato, meu, o cara trata tudo, se eu não coloco tal coisa, ele enche o saco, se eu não colocar, tal, ele enche o saco. Né? É melhor você ser reconhecido com isso, do que você não tratar algo, salvar algo que não pode em uma base, ou de repente não tratar e dar um erro. Estourar um erro na tela do usuário lá, o sistema cair, o usuário te xingar. Fala, nossa, que programador burro, nem tratou o erro que tem aqui, ó. Tão óbvio. Eu não coloquei o número do CPF do cara, e é chave na tabela, olha só, eu não coloquei, ele é burro, ó. Entendeu? Então, o excesso, sempre façam críticas por excesso. Só pensem o seguinte na cabeça de vocês. Eu acho que pode acontecer tal coisa, esse cara tem que ser tratado. Sempre. Tá? Levem isso aí como lição. Pode ser uma pessoa mal intencionada, né? As pessoas acham que o usuário é culpado pelo erro de programa. Na verdade, se o programa erra, não foi o usuário que programou ele. Ah, sim, exatamente. O programador que programou ele. Então, se o programador ele programa na base da fé, tem que se lascar mesmo. Sim, exatamente. Então eu tenho que tratar, eu tenho que fechar todas essas lacunas aí e não permitir que esse usuário digite algo que possa acarretar um erro ou algum tratamento indesejado. Então, por isso que eu ratifico que o IFNU tem que estar aqui também, apesar de ter sido... Porque você pode pensar, é a segunda procedura que o Marcos está fazendo. Então, quando ele executar essa segunda, eu já vou ter dados aqui. Mas quem disse? Eu posso criar a tabela e executar ela primeiro, vai dar pau. Tá? Então, só uma adendo. Bom, aí eu vou para a estrutura loop. Olha o que eu fiz aqui. Eu batizei ela. Tá vendo? Tá aqui nas notas de aula aqui, ó. É que eu vou falando e aí eu sigo fora das notas de aula. Mas tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô dando nome para essa minha estrutura de repetição. Eu chamei loop acum. 2 pontos. E aqui eu starto o início da minha estrutura de repetição. Loop. E aí vem, ó lá. Set contador igual a 1, igual a contador mais 1. Set soma igual a soma mais contador. E olha só como que eu faço a tratativa de parada da minha estrutura de repetição. Eu não faço a tratativa dela aqui em cima. Eu faço uma estrutura de decisão dentro dela. E dentro dela eu coloco o quê? O critério de parada da minha procedure. Ou, perdão, melhor, do meu contador. Do meu loop. Eu pergunto para ele, ó, o contador tá maior do que o limite? Tá. Ah, legal. Se tá maior que o limite, dá um leave loop acum. O que é o leave? Sai fora. Esse sair fora, ele vai para onde? Para o primeiro comando pós end loop, que é o quê? O select. Então ele vem para cá. Se esse contador, que é o cara que está me controlando isso aqui, não for maior que o limite, ele vem para o else. E ele faz o quê? A inserção que nem fizemos na outra anterior. Olha lá. Numa execução, contador, soma e loop. Então percebam a diferença. O while, o critério de parada está na própria chamada no início da minha estrutura de repetição. A loop eu starto e faço uma tratativa para ver se ele chegou no limite dessa execução. Por isso que esses sets aqui estão fora aqui. Tudo bem? Então isso vai de acordo com a tua lógica. Você só precisa enquadrar aonde você quer fazer o teste de parada dessa estrutura. Tudo bem? O resto, o select da tabela AUX, ele vai fazer uma resultante dessa aqui, ó. Vamos compilar aqui essa procedure e vamos ver aqui o que ela vai
ver se não deu nenhum erro. Beleza. Dando um refresh aqui, ó. A com loop. Beleza. Aí eu vou fazer o que aqui? Vou dar um call. A com loop. E vou passar as iterações. Vou passar 3 iterações para ela, beleza? Lembrando que, como está agora a nossa tabela AUX? Ela só está com iterações while. Com 2 iterações, beleza? Vou chamar a com while. Opa. Oh, meu Deus do céu. Não é burro, Marcos, né? Não é com while animal. Desculpa, gente. Eu acabei fazendo mais 2 da while, tá? Coisa que tem no lugar errado, desculpa. Na loop. E executei. Olha lá a estrutura loop aqui, ó. Ela fez a 4ª execução, porque 3 foi da while, porque o besta aqui errou. A 4ª iteração é quem? A loop, número de execução, com 3 sequências e fazendo a mesma continha que fez com as outras. Estou iterando, tá vendo? Então, ou seja, eu venho incrementando essa tabela. Então, ou seja, provo para vocês aqui que esse loop, perdão. Vou fechar aqui para visualizar que é melhor. Que essa iteração aqui, vamos falar assim, né? Isso que eu marquei, executou as 3 vezes que eu pedi. Fez o teste com o if e fez o insert dos 3 elementos lá que eu solicitei. Tá? Se eu pôr mais 2 aqui, ele gera a 5ª iteração. Olha lá, a 5ª iteração, 2 com loop. A gente fez até agora 3 com repeat, né? 3 com while e 2 com loop. Tá vendo? Então eu provo com A mais B que essa estrutura de repetição fez a sua execução uma vez por 3 vezes e outra vez por 2 vezes. Tudo bem aí a estrutura loop? Eu sei, vocês vão implementar isso, vocês vão testar, que é o mas é uma questão da explicação. Deu para entender o conceito e a principal diferença de um e da outra? A while eu faço o teste logo em cima, e a loop não, a loop eu faço o teste onde eu quiser dentro da minha procedura. Onde eu quiser. Isso determina aqui que você vai testar onde você quiser o critério de parada. E te dá essa versatilidade. Tá? Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Show. Vamos para a estrutura repeat. Que é a última. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Create procedure com repeat. Passo o parâmetro de entrada lá, que é o limite de execução desse loop. Faço os declares da vida aí, contador, soma, result, que nem fizemos no outro. Tem o select if null lá, número de execução da tabela AUX e entro no repeat. Olha só. Então eu dou lá um repeat. Faço as minhas tratativas. Tá certo? E o insert. E o critério de parada dessa estrutura de repetição está onde? No final. Tá vendo? Então, isso nos faz concluir que... Quem chuta aí? O que essa estrutura
nos dá como um ponto de observação importante que a gente tem que se atentar. Calma, gente, não fala todo mundo junto não, que eu não consigo entender. Calma, gente, calma. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, um de cada vez. Tá, Ricardo, ele faz o contador maior igual ao limite. Mas o conceito principal que a gente tem que entender dessa estrutura de repetição é qual? Olha lá, eu vou explicar de novo aqui a estrutura. Ele entra na estrutura repeat. Tá vendo? Ele faz lá os meus incrementos. Dá um insert. E aí faz o teste lá. Vendo se o contador está maior ou igual ao limite passado. Se tiver, ele cai fora, senão ele volta e fica repetindo isso aqui. Em cima disso que eu falei, o que acontece aqui com a nossa tabela AUX, por exemplo? Ela vai ser o cara que vai evidenciar isso que eu estou tentando fazer com que vocês enxerguem nessa estrutura. Não sacou? Fale mais, da Viviana. Fale mais. Acho que o Davi sacou aí o que eu tô querendo dizer. Não, Luizão, não é bem isso. Quando a gente fizer a execução vai ficar evidente, mas queria que vocês sacassem antes. Tá, eu vou explicar, Luiz. Olha só, vamos compilar a procedure e aí a gente executa e a gente faz alguns testes e vocês veem. Olha lá. Beleza, executei. Tá? Então eu estou aqui com com o repeat, certo? E aí aqui tá aqui, né? Tá com o repeat 4. Eu vou passar um cara. Beleza? Executei. Olha lá, lindo, maravilhoso, tá vendo? Então, teve 6 execuções, 4 com loop, 3, perdão, com while, 2 com loop e 1 com repeat. Se eu pôr 2 aqui, olha lá, repeat 1, depois eu repeat 2 vezes. Agora eu vou passar um esquema aqui, ó. Vou pôr 0. Olha o último cara aqui, ó. Quer dar um zoom para vocês aqui, ó. Então, se eu colocar 0 ou 1, o infeliz me insere de novo. Por quê? Quem saberia me responder por que isso aconteceu?
É o why, né? Desculpa. Repete a pergunta. Por que eu passei na repeat só, tá? Vocês viram lá que eu fiz um call na procedure e passei uma interação. Ele fez. Com 2 ele fez, com 4 ele fez 4, com 2 ele fez 2, com 1 ele fez 1. Só que quando eu passei 0, ele também fez 1. Por quê? O contador igual a 0, ele só considera a constante 1 só. É meio que... O senhor chamou, é como se você tivesse chamado apenas a primeira linha só. O resto ele não vai considerar. Ele vai armazenar apenas o que está dentro da palavra contador. Não. Não, contador não. Ele vai pegar o contador, chega a 0, aí o soma vai ser 1, porque o contador é 0. Ele está considerando apenas o... Eu pensei nisso. Eu pensei na coisa de índice também, mas não tem nada a ver com a questão. Você está explicando um algoritmo. Deixa eu ver aqui o Davi. Ele vai executar uma vez. Beleza, isso. Vocês estão indo. Vocês estão olhando um olhar muito. Como que é? Vocês estão vendo um problemão e é simplérrimo o conceito. É uma questão de conceito aqui. Quando o senhor colocou 0 lá, ele disse assim, ó, esse 0 aqui é o parâmetro dessa função inteira. Então, você só faz a primeira chamada dela, não precisa fazer as outras. Por isso que eu entendi. Mas como assim? Por que eu fiz a primeira chamada? Eu chamei a procedure, certo? Sim. O senhor chamou ele apenas uma vez, porque assim, 0, por mais que o 0 para nós tem valor número, mas para o algoritmo ele representa apenas uma vez essa questão. O senhor chamou apenas uma vez. Então, tá, beleza. Mas por que aqui na repeat ela fez uma vez? Por que na estrutura repeat, então, ela fez uma vez? Mesmo eu colocando 0? 0 é o primeiro valor de qualquer sequência numérica, dentro dos naturais. Não, olha a estrutura repeat. Olha a estrutura dela. Olha o conceito dela. Puta, o Eric Vincenzo matou aí. Porque a validação, o critério de parada da minha estrutura repeat é o último elemento dela. Tá vendo que ela tá aqui, ó, um until aqui, ó, um until é o quê? O cara que valida. O que tiver dali para cima até o repeat ele faz, ó. Foi o que ele fez aqui, ó. Ah, tá, por causa do... Sim, mas faz sentido, porque, assim, se o senhor diz que é 0, então ele só vale se o contador for maior ou igual ao limite. O limite vai ser 1. Sim, por quê? Porque o critério de parada está embaixo. Exatamente. As outras estruturas não acontecem isso, por quê? Porque o critério de parada está antes das inserções, por isso que não aparece. Então, o que acontece? Querendo ou não, senhores, quando vocês usarem uma estrutura de repetição repeat, ela obrigatoriamente será executada uma vez. A while e o loop não acontece isso, pode ser que não seja executado nenhuma. Só que a repeat, ela pelo menos uma vez será executada. É isso. Se você não quer correr esse risco, putz, Guilherme, vou criar uma lógica que de repente dá uma cagada e não tenha que executar algo da primeira vez, tal. Então, você use o while ou loop, sei lá. Mas se você, por algum motivo, precisa que ela execute pelo menos uma vez, e aí o critério de parada sendo obedecido para, senão ele continua a repetir, você usa o repeat. Tá? Essa é a grande diferença de uma dessa daqui para as outras, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Que eu já vi nego se lascando já por causa de usar a estrutura repetição de forma indevida, aí lascar código e... Exatamente, isso é um do while, exatamente, o Luizão, exatamente, é o do while. O do while faz o critério dela, faz a validação, caramba, tá fogo hoje. Faz a validação no final, ao invés do começo, isso faz com que ela repita, que ela execute pelo menos uma vez.
Ele executa, entendi, o usuário mesmo, ele executa primeiro, depois ele valida. Ele bate e depois pergunta, exatamente. Os outros perguntam e depois batem, mas essa aqui não, essa aqui bate e depois pergunta, exatamente. E é uma estrutura que a gente não costuma usar muito, viu? Isso, exatamente. Eu, pelo menos, não uso por causa desse medo. Eu usava muito esse recurso quando a gente programava a do while, por exemplo. A pessoa está falando aí. Eu usava ela quando a gente fazia programação for DOS, prompt, que aí eu teria que interagir com os menus, né? Então eu teria que mostrar um menu, eu colocava a estrutura de um menu dentro de uma estrutura de repetição while, porque ele tinha que executar pelo menos uma vez para mostrar o menu para o cara e perguntar que opção ele queria. Então ele é obrigado. Se ele, né? Então o que a gente fazia? A gente colocava essa estrutura dentro de uma a tela, a estrutura de menus, a gente colocava dentro de uma estrutura de repetição do while ou repeat, tá? Depende da linguagem que você trabalha. Então, por quê? Porque você tem que forçar a executar pelo menos uma vez. Agora faz sentido esse repeat, né? Na verdade, ele valida nessa linha ali de baixo, né? Isso, ele valida aqui, ó. Exatamente. Mas porque executa uma vez, porque é um do while, não é um while. Um while ele valida se tiver com pau já. Exatamente, ele já valida já na primeira linha, exatamente. Beleza? Deu para entender isso aí, pessoal? É um exercício de conceitos, né? Tipo, mãe bate e depois pergunta, é por aí mesmo. Tá? Tá vendo como é bacana o conceito? Aí eu falei, pô, quando eu montei essa aula, eu falei, eu tenho que usar de uma forma que eu acho que eu consiga fazer a galera entender. E eu acho que dessa forma fica bem implícito o conceito. Agora, aonde você vai implementar essa parte, aí vai ser o teu dia a dia, as coisas vão acontecer. A gente vai usar, na sequência, uma prática que a gente vai usar uma delas, dentro da procedura aí do nosso banquinho, para fazer cálculo, fazer umas coisas aí, a gente vai dar uma incrementada, para usar a ideia de estrutura de repetição e de um loopzinho aí, que a gente vai usar uma estrutura de repetição para varrer um cursor. Aí a gente fecha o ciclo, porque o cursor é justamente para isso. Eu vou carregar esse cursor, vou encher ele de dados, e aí eu vou ter que varrer esse cursor inteiro, procurar os dados que tem nele, de acordo com critérios que eu vou fazer, e eu faço isso através do quê? Faço isso através de uma estrutura de repetição. Que nada muda o que a gente faz lá em uma linguagem de programação. Tem a parte também sinestésica, o senhor está explicando assim, depois tem que pegar a sua nota de aula e tem que refazer assistindo sua aula. Exatamente, é isso que assim é meio abstrato. É lógico, totalmente. Totalmente. Né? Vai para a computação, que é essa parte da computação que o senhor dá mais aplicada, quer dizer, a gente é um curso mais aplicado, né? Mas na prática é uma coisa que é meio nebulosa, mas o conceito eu entendi. Agora tem que ver se vai ficar claro mesmo na nota de aula, né? E assistindo a aula. Então, exatamente. A implementação. O que é agora que eu quero que vocês façam aí na sequência aí no segundo bloco de aula. Galera, eu vou estar por aqui, mas eu quero que vocês peguem essas notas de aula que estão aqui, ó. Que eu vou subir já pro Teams. E eu quero que vocês implementem isso, tá? Vocês implementem essas rotinas, modifiquem. Tem que fazer a prática. Professor, eu tenho um pedido para o senhor, não sei se o senhor vai concordar, né? Mas eu queria usar essa segunda aula para estar começando a trabalhar no seu projeto em si. Porque nós temos um professor aí que inventou um TCC como prova para ele, né? TCC como prova? Eu não vou citar nomes, só se o senhor quiser saber mesmo, ou se mais alguém se manifestar. Mas o professor, ele, no começo do semestre, disse que ia fazer uma coisa, de repente, alguns dias atrás, ele inventou que a gente tem que fazer uma apresentação, separou os grupos, e eu já mandei a letra para o meu grupo já, né? Não vou dizer para o senhor
o senhor não precisa disso agora, a não ser que o senhor queira saber. Então, eu queria esse tempo agora, se o senhor puder disponibilizar, porque como é acumulativo, eu queria estar voltando na aula anterior para poder começar a fazer seu trabalho. Caramba! Não, mas ei, agora, peraí, vou até parar a gravação aqui. Peraí. Eu vou citar só